10 erros que eu cometi quando eu estava iniciando na estética. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 erros que eu cometi, né? Quando eu estava começando ali na estética, eu até anotei aqui num papelzinho para comentar com vocês. Erro número 1, comprar vários produtos que venceram. Sim, gente, eu gostava de estar comprando coisa que eu não tinha cliente suficiente para utilizar aquilo ali. Eu digo para vocês, esses produtinhos de dermocosméticos de uso profissional, eles têm um rendimento absurdo. Uma quantidade pequena que você coloca já dá para fazer um trabalho maravilhoso ali na pele, numa face inteira do cliente. Eu costumava comprar coisas assim que eu não conseguia utilizar e eu não consigo usar no cliente um produto vencido. Tô falando isso porque tem pessoas que usam e não tá nem aí. Mas, gente, eu deixava muita coisa perder. Então, o primeiro erro meu foi comprar produtos que eu não conseguia utilizar e eles acabaram vencendo e eu nem consegui utilizar em mim, porque era muita quantidade mesmo que foi perdida, mas o que dava para usar, eu conseguia usar em mim, usava nos meus parentes, mas acabava indo pro lixo. Gente, esse segundo erro foi assim um erro que me atrapalhou horrores, que foi não divulgar meu trabalho quando eu ainda era estudante, né? É claro que algumas coisas lá que eram ensinadas no curso, eu só poderia começar a trabalhar depois que eu já me formasse. Mas eu já poderia estar divulgando que em breve eu estaria fazendo aqueles procedimentos. Mas, gente, eu não divulgava nada. Eu morria de medo, eu não sei o que acontecia, mas eu tinha um medo cagado, assim, de alguém falar alguma coisa e me denunciar, porque muitas meninas ficavam comentando na pós, né, que não pode isso, que não pode aquilo, que o conselho vai te tesourar, a vigilância sanitária, que não sei o quê. E eu morria de medo de perder a minha carteirinha, né? Eu sempre prezei muito porque a minha faculdade foi muito difícil e então eu acabava ficando assim muito assustada e acabava não divulgando. Fora que eu me sentia super insegura. Até quando teve um módulo de limpeza de pele que começou as práticas, o professor disse que a gente já poderia começar a fazer porque a gente já tinha um certificado, né? E então a gente já poderia começar a fazer limpeza de pele. E eu não conseguia divulgar nem limpeza de pele, porque eu me sentia muito insegura. Um outro detalhe também, gente, eu morria de medo de fazer limpeza de pele lá no começo. Eu me sentia péssima, não conseguia fazer extração, não conseguia fazer nada. Era horrível, era horrível. Então, o meu erro foi de não divulgar nada, gente. Sabe, hoje eu digo pra você, se você é estudante de pós-graduação ou de faculdade de estética, né? Eu digo para você que está na graduação, para você que está fazendo uma pós-graduação, porque é isso que vai te habilitar você trabalhar com inicialmente limpeza de pele, depois os outros procedimentos, é você começar, você cria uma página profissional e daí você já começa a postar ali um conteúdo. E você vai postando esse conteúdo, você vai falando sobre o que é a limpeza de pele, daí você pode pegar seus parentes para você ter casos ali, para você divulgar antes e depois. Então, já é uma coisa que vai te adiantar muito o expediente, porque quando você deixa para fazer igual eu, depois que você se formou, gente do céu, todos aqueles 18 meses ali que eu fiquei na minha pós-graduação, meio que eu perdi a oportunidade de falar que eu estava fazendo essa pós, que eu não falava nem que eu estava fazendo essa pós, gente. Eu não sei o que acontecia, eu acho que era meio louco. O terceiro erro é cobrar muito barato pelos meus serviços. Pois é. Eu era uma pessoa, assim, muito insegura, já fui extremamente insegura, ainda sou um pouco, mas lá atrás eu era extremamente insegura. Então eu achava que se eu cobrasse mais barato, mais clientes eu ia ter, porque as pessoas iriam começar a conhecer meu trabalho, porque se eu divulgasse com um valor muito assim alto, na verdade na minha cabeça eu achava que nem valia, né? Então eu acabava cobrando muito, mas muito abaixo do preço. O quarto erro, que é um erro que muita gente comete, é não saber calcular o valor da minha hora de trabalho. Você como, digamos, esteticista, eu como farmacêutica, um fisioterapeuta, um biomédico, todos temos um piso, né, e uma hora de trabalho. A gente tem um valor da hora de trabalho. Então, eu não sabia que trabalhando sozinha eu tinha que calcular um valor de uma hora de trabalho. Eu simplesmente achava que era colocar o preço lá, eu gastei isso, eu gastei aquilo, então eu vou lá e faço. Bom, gente, aí eu fui e fiz um curso
E aí eu aprendi como calcular esses valores das minha hora de trabalho. E aí o meu esposo que tomou de conta que ele é advogado, então ele cuida mais dessa parte, mas antes a gente estava fazendo um pouquinho errado essa questão da hora de trabalho. Através desse curso foi muito bom para a gente conseguir adequar ali certinho do que a gente precisava cobrar minuciosamente para que a gente não perdesse e ficar pagando para trabalhar. O quinto erro é me desvalorizar totalmente, gente. Eu sempre me desvalorizava, eu não sei explicar o porquê isso, mas eu sempre achava que eu não era boa o suficiente para atender aquele cliente, para fazer aquele procedimento e dar aquele resultado para aquele cliente. Toda vez que eu atendia alguém, eu sempre ficava assim, nossa, a pessoa não gostou de mim. Nossa, ela não gostou do meu trabalho. Nossa, ela não vai voltar nunca mais. Gente do céu, eu era muito doida, era muito pensamento negativo e era muita insegurança, que eu não sei explicar pra vocês, mas foi um erro que eu cometi assim, que hoje às vezes acontece, mas não com frequência o que acontecia antes. E o outro erro, ainda dentro dessa parte da desvalorização, era uma insegurança extrema na hora de realizar o serviço, mesmo sabendo fazer o serviço. Eu acabava me sentindo muito assim insegura e ficava sempre pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é essa a resposta? Nossa, gente, eu ficava assim, eu nem dormia. Podia ter sido uma limpeza de pele, eu nem dormia, eu não dormia. No dia seguinte, eu queria perguntar para a pessoa se estava tudo bem. Eu não sei, gente, mas eu sentia tanto medo fora do normal, assim, é sério. E isso me trazia muita insegurança, eu acabava passando aquela insegurança para a pessoa ficava assim, nossa. Tanto é que tem uma coisa que aconteceu muito interessante, que uma cliente, ela foi uma das primeiras clientes que eu atendi, e ela disse que eu fiz a limpeza de pele nela, e ela falou que quando, quando eu tava fazendo a limpeza de pele, ela disse que pensou assim, nossa, essa menina não tá tirando nada, porque não tá doendo, não tá apertando, me arrependi, nunca mais eu vou voltar. Horrível. E aí, ela passou um mês, ela me mandou uma mensagem, e quando ela voltou para fazer uma limpeza de pele novamente, ela estava me falando que ela tinha pensado tudo isso, né? E quando ela chegou em casa, ela disse que a pele dela estava maravilhosa, que tinha tirado todos os cravinhos e que ela achou incrível porque não doeu, porque a pele dela não ficou danificada e machucada e ela ficou simplesmente encantada. Tanto é que hoje ela fala que eu faço a melhor limpeza de pele que ela já viu em toda a vida dela. Mãos de fada que ela fala. Gente, pensa, tem que confiar em você. Gente, esse outro erro é uma coisa que é um dilema, e aqui na minha cidade, e eu acredito que na sua também. Muita gente faz isso achando que está ganhando vantagem, e na minha opinião, não é vantagem nenhuma. A avaliação gratuita. Primeiro que eu aprendi que eu não faço avaliação, eu faço uma consulta avaliativa bem diferente. Até nos cursos que eu fiz, eu aprendi a fazer uma consulta avaliativa que entrega valor. Então, eu passei a cobrar. Eu passei a cobrar. No começo, eu cobrava R$ 60, né? Hoje em dia, eu cobro 80 e pretendo aumentar esse valor. Porque cada vez mais você vai tomando confiança e você vai entendendo que você precisa sim cobrar pelo seu serviço. Você fica ali 30, 40, 50 minutos conversando com a pessoa, você precisa sim. Mesmo que você não vá fazer nenhum procedimento ali naquela hora, porque tem pessoas que gostam de agregar. Tem alguns atendimentos de consulta que eu agrego sim já um procedimento ali, mas você tem que cobrar pelo menos o valor da sua hora, porque não é legal, gente. E eu levei tanto bolo quando eu não cobrava a consulta, porque, tipo, a pessoa, ela vinha e ela fazia a consulta, e na verdade era avaliação, que eu fazia a consulta, mas na cabeça da pessoa era apenas uma avaliação, sem compromisso algum, gente, só para vir curiar, só para vir querer tirar tudo que você sabe para fazer às vezes em outro lugar ou só para tomar teu tempo e não fazer nada, entendeu? E assim, gente, eu criava uma expectativa muito grande, achando que a pessoa ia querer fazer. E daí eu fazia todo um planejamento, todo um plano de tratamento, e no fim das contas, nunca mais a pessoa nem falava comigo, nem me respondia. Então, eu passei sim a cobrar uma consulta, só faço se a pessoa pagar para
fazer a consulta comigo. Não tem dessa de só dar uma olhadinha. Não. Não dou uma olhadinha não, porque eu estudei, foi faculdade 6 anos, depois eu fiz 2 meses fiz 2 anos de pós-graduação e até hoje eu gasto horrores com cursos de especialização profissionalizantes para me capacitar. Então eu não vou ficar ali 40 minutos batendo papo, sendo que eu estou entregando meu conhecimento. Então, hoje em dia, eu não cometo mais esse erro. Esse outro erro, gente, é uma coisa que eu já parei de fazer. Algumas vezes eu caí em tentação, mas eu fazia isso com muita frequência, que é me comparar com outras pessoas. Comparar resultados, comparar o consultório, comparar o Instagram, comparar tudo, gente. Eu comparava tudo e eu ficava enlouquecida. Já até comentei com vocês em outros vídeos o quanto isso me trazia insegurança e me adoecia. E que eu até evito de ficar olhando o Instagram, porque eu não quero ficar me comparando com ninguém, porque é inevitável, inevitável. E a gente sabe que Instagram, na grande maioria das vezes, é uma grande ilusão, porque a pessoa posta apenas 5% ali do que está acontecendo real na vida dela. Então, essa era um ponto que me pegava e me destruía, porque eu acabava achando que eu não estava sendo boa o suficiente, eu já tinha essa questão de insegurança. Então, acompanhar a vida de alguém, de várias pessoas hoje em dia, tá com nada para mim. Então, eu acho bom você também evitar, porque isso não ajuda a gente ficar olhando coisas assim que não nos acrescenta, digamos assim. Esse erro aqui é um erro clássico. Querer fazer todos os serviços. Nossa, gente, a gente tá lá na pós e tem aquele mundaréu de coisas, você quer fazer tudo. Quando você termina, você não sabe de nada. E aí, né, meu amigo, o que você vai fazer? Você vai fazer curso para poder aprender aquilo ali, né? E, inclusive, é até o outro erro que eu cometia também. Mas, gente, simplesmente você querer fazer todos os serviços e acaba você não sendo bom em nada, né? Você tem que se especializar em uma coisa. Então, eu fui vendo o que mais eu tinha condições de fazer. E eu sempre gostei de trabalhar com pele, eu gosto de trabalhar com pele e de trabalhar com tratamento de secagem de vasinhos. Então, eu foquei nisso, né? Porque eu tenho menos custo e eu tenho uma habilidade muito maior, porque eu estou sempre fazendo aquele serviço. Então, era um erro que eu cometia e hoje eu não cometo mais. Tem outras coisas mais que eu tenho vontade de fazer? Com certeza tem. Tenho vontade de fazer preenchimento, que ainda não fiz. Então, mas hoje eu estou mais centrada, mais focada em ser boa, em preparar a pele, em ter uma boa estrutura ali e focar naquilo ali, me tornar boa e depois eu ir para outras coisas. E o 10º e o último erro é o que eu estava falando anteriormente, que é um pouco parecido, que é fazer muitos cursos. Eu fiz muitos cursos besta, gente, cursos assim que eu pensei assim, nossa, que bobagem que eu fui mexer com esses cursos. Sabe aqueles cursozinhos que você tá lá rodando lá no Instagram e aparece um anúncio, curso de limpeza de pele, curso de limpeza de pele eu nunca fiz, mas curso de peelings químicos, de Nutrilipes, de não sei mais o que. Gente, eu fiz tanto esses cursos besta que eu nem tenho certificado, porque nem me interessa. Aqui eu tenho certificado só dos cursos que eu acho mais importante, mas eu perdi meu tempo e gastei dinheiro fazendo esses cursozinhos que não me acrescentou em praticamente nada, sabe? E às vezes você fica querendo fazer todo o curso que aparece e acaba que você está gastando muito dinheiro e nem tem necessidade de você fazer tudo aquilo ali, né? E a gente fica com muita vontade, que o mercado hoje em dia é disparando curso para todo lado, cursos de todos os tipos, né? E a gente fica com vontade de fazer, porque sempre tem atualizações, mas é bom a gente se controlar e focar só naquilo que a gente está trabalhando mesmo e se especializando naquilo ali e controlar mais, porque curso é caro, esses cursos são muito caros e eu deixei para fazer mais só aqueles cursos mais importantes, que realmente eu tenho mais procura no consultório, que eu vejo que é mais a questão aqui da minha região, porque tem isso também. E cada vez mais eu vou me aperfeiçoando, mas eu parei com essa ansiedade de estar fazendo muitos cursos e acaba que você fica gastando dinheiro só com curso e com produto. E aí você não investe em você, você não vive, né? Você só fica para a clínica e tudo mais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo
se você comete algum desses erros, ou se você comete um erro diferente hoje ou lá atrás, como que tá a sua vida hoje, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Aproveita para deixar um joinha se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se foi interessante para você, se foi relevante, e já se inscreve aqui no meu canal se ainda não é inscrito. Um grande beijo, até o próximo vídeo.